Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nessa noite nós vamos estar meditando do versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 18, ao versículo de número, ao capítulo 4, versículo 1. Vamos ler, por enquanto, só o versículo 18. Os irmãos podem permanecer com a Bíblia aberta. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Meus amados irmãos, nessa noite, dentro dos textos que nós iremos analisar, observar com os irmãos, nós estaremos falando sobre Cristo no lar, a fé que transforma a nossa casa. Até aqui, nós temos estudado, nós temos visto que o apóstolo Paulo, ele tem nos ensinado sobre a nova vida em Cristo. Quando nós lemos o capítulo 3, ele falou sobre deixar os pecados, vestir-se do novo homem, viver em paz, perdoar, amar e deixar que a palavra habite ricamente em nós. Mas agora, o apóstolo Paulo, ele sai do seu texto, a qual ele fala sobre o culto, e ele agora vai entrar dentro da casa, em relação às famílias. Ele sai da doutrina e ele entra na prática. Porque, meus amados irmãos, o evangelho, ele não é só para o templo. O evangelho, ele não é somente para a igreja. O evangelho é para a sala da nossa casa, é para o nosso quarto, é para a nossa cozinha. O evangelho é para o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a fé, ela não muda o jeito que você trata sua esposa, se a fé não muda como você trata o seu marido, se a fé não muda como você trata seus filhos, se a fé não muda como os filhos tratam os pais, se a fé não muda como você trata, um exemplo, os seus funcionários, ou como você trata o seu emprego, então essa fé, ela precisa ser revista, porque a fé que o apóstolo Paulo está falando é uma fé que muda toda a nossa vida. Ela não muda só o relacionamento dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, na sociedade, no trabalho. Porque a verdadeira transformação, ela não começa da igreja para casa. A verdadeira transformação, ela começa de casa para a igreja. A verdadeira transformação, irmãos, ela começa dentro da nossa casa. Porque quem não é cristão dentro do lar, dificilmente vai ser em outra parte. Se nós não somos cristãos, crentes autênticos dentro da nossa casa, dificilmente nós seremos em outra parte. Então, não teremos igrejas santas, nós não teremos uma sociedade justa, se nós não tivermos lares bem estruturados, bem formados com a palavra de Deus.
Então, a sociedade, ela é um espelho da nossa casa. A sociedade é um espelho da nossa família. Assim como está a família, está a igreja, está a sociedade. Então, se nós em casa somos frios, indiferentes, na igreja nós também vamos ser indiferentes, frios, não teremos uma intimidade, um relacionamento com Deus, porque em casa nós não temos. Na sociedade nós seremos o reflexo daquilo que nós somos dentro da nossa casa. Então, a crise da igreja, ela não começa no púlpito, mas ela começa lá no quarto do casal. Às vezes a gente diz, a igreja está em crise, a igreja está isso, mas será se não é a família que está? E a igreja, ela vai refletir o que está dentro da nossa casa. Pessoas problemáticas, pessoas orgulhosas, pessoas rancorosas, elas são em casa e elas vão ser na igreja também. Então nós percebemos, irmãos, que se a casa não estiver bem, o resto também não vai estar bem. Então, quando lá adoece, tudo adoece também. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a falar a cada membro da nossa casa. Ele não ignora ninguém, irmão. Perceba, ele fala com a esposa, ele fala com o marido, ele fala com os filhos, ele fala com os pais, ele fala com os empregados, ele fala com os patrões, porque Cristo, ele quer transformar o nosso lar inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós percebemos esse cuidado de Deus para com a nossa família, para com a nossa casa, para com a nossa vida. Bendito seja Deus. Então, Paulo, ele começa falando para as esposas. Versículo 18. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como convém no Senhor. Veja, Paulo, ele começa com as esposas, dizendo que elas devem ser submissas aos seus maridos. Aqui não é uma opressão, é uma ordem divina. Porque as pessoas tendem a ter opressão, né? A mulher ser submissa ao seu marido como uma opressão, mas é uma ordem divina, e nós sabemos que toda ordem divina, tudo que Deus fala em nosso respeito, Deus quer o nosso bem. Então, se Deus estabelece esse princípio, é porque Ele sabe que isso é bom para o casamento, para a família. Então, nós observamos que não é opressão, é ordem divina, não é humilhação, mas é uma submissão com um propósito. Bendito seja Deus. Nos dias do apóstolo Paulo, irmãos, as mulheres, elas eram vistas como inferior. Nos dias do apóstolo Paulo, as mulheres não tinham voz. Mas Paulo, ele não reforça essa ideia. Paulo, ele não vem trazendo que o evangelho, ele continua vendo as mulheres como o povo daquela época. Não. Ele aponta para uma submissão, mas é no Senhor, com dignidade, com honra. Então, enquanto a sociedade olhava para a mulher e via ela como alguém inferior, insignificante, que não tinha voz, que não tinha vez, Paulo diz, olha, a mulher, ela é submissa, mas isso é uma submissão no Senhor, é uma submissão com dignidade, é uma submissão com honra, não é como o povo da época que menosprezava. Então nós podemos
começar a entender que essa submissão não é inferioridade à mulher. Essa submissão não é dizer que a mulher não tem valor, ou que o homem é melhor do que a mulher. Hoje nós vemos diferente, hoje nós vivemos numa época diferente. As mulheres, elas têm espaço, as mulheres, elas têm direitos, e tudo isso é bênção. Mas o princípio continua. As mulheres conquistaram o seu espaço, sua vez, têm voz, mas o princípio continua, mesmo que ela tendo o seu espaço, tendo voz, mas ela continua, o princípio continua válido. Então nós percebemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é atemporal, ela não tem um tempo específico para ela. Em todo tempo ela é a palavra de Deus. Então naquela época o Senhor disse que a mulher deveria ser. Hoje também, no nosso tempo, a mulher precisa ser submissa a seu esposo. Mas o que é essa submissão? É caminhar junto, confiando na liderança que Deus deu ao seu marido. Não é que o marido vai, ou que a mulher vai caminhar debaixo dos pés do marido. Não, é caminhar junto, lado a lado, aonde a mulher ela vai confiar na direção, na liderança do marido. A mulher sábia, ela entende que se sujeitar ao marido é reconhecer a ordem de Deus. Não porque o homem é melhor, mas porque Deus é Deus de ordem. Imagine, irmãos, você com duas cabeças. Era normal, né, irmã Francisca? Você com 3 cabeças, não fica meio fora de rumo? Então Deus constitui, não porque o homem é melhor, mas porque Deus é Deus de ordem. O homem foi feito primeiro, então Deus estabelece ele como cabeça, não no sentido de superior, mas de função, funcionalidade. É como Deus estabelece o pastor como o cabeça da igreja, não no sentido, Deus é quem governa, Jesus é o cabeça, mas o pastor é aquele que lidera, que guia as ovelhas. Então não pode ter 2 pastores, 3 pastores, ainda que tenha, mas tem que ter um que é sobre os demais. Porque se houver, então esse negócio, um vai para um lado, outro vai para o outro lado. Então tem que ter uma direção. Deus estabelece isso para o marido. Veja que Paulo, ele diz assim, que essa submissão, ela não é de qualquer jeito. Ela diz, como convém no Senhor. Irmãos, ou seja, essa sujeição, ela não é ao pecado, essa sujeição não é à violência, essa sujeição não é ao abuso. O exemplo, a mulher não deve ficar debaixo do pé de um marido que abusa dela, que agride ela. Se fizer isso, deve ir para Maria da Penha. E não ela ficar debaixo de alguém que está batendo ela. Deus, ele não nos chamou para a escravidão, Deus nos chamou para a liberdade, e não para vivermos debaixo de um jugo dessa forma. Deus dá o homem como líder, como cabeça, a mulher em sujeição ao marido, mas deve ser no Senhor, e não ao pecado, não ao abuso, não à violência. Então é sujeição no Senhor, é respeito, veja, é parceria, é honra. Então, quando se diz que a mulher é submissa, ela não vai ficar debaixo do marido, dos pés do marido, mas ela vai caminhar junta, é parceria, é honra, é respeito.
respeito, é você respeitar a outra parte, é parceria. Então, a mulher que se sujeita no Senhor, ela está dizendo algo. Ela está dizendo: eu confio na liderança que Deus deu ao meu marido e eu caminho com ele. Eu confio na liderança que Deus deu ao meu marido, então eu caminho com ele. É da mesma forma, no sentido, para que os irmãos entendam, é como Deus, ele deu um pastor à igreja. E os irmãos se submetem a isso e caminham lado a lado com o pastor. O pastor não é maior do que os irmãos. A função, sim, ele está sobre para guiar, mas ele não é melhor do que nenhum dos irmãos. Mas os irmãos se submetem à liderança daquele que Deus colocou. Então Deus colocou o esposo para ser o cabeça, e a mulher, ela caminha lado a lado, parceria com o seu esposo. Amém? Então, na prática, irmãos, isso seria a mulher não desautorizar o marido na frente dos filhos. Um exemplo, o marido diz: menino, senta nessa cadeira. Aí a mulher vem e diz: levanta. Acaba que a mulher, ela está dizendo que ela manda, mais do que o marido. Ela está dizendo que a autoridade do marido é questionável. Porque o marido diz senta e ela vem e diz levanta. É não desautorizar o que o outro disse. Até porque vai ficar uma confusão. Um diz uma coisa, outro diz outra, né? Isso na prática seria não tomar decisões importantes sem conversar com ele. Um exemplo, quem casa não é mais um, ou não é mais, é isso, não é mais um, são dois, mas são um, né? Então a mulher, ela não vai tomar sua decisão só, porque ela não é mais só, ela está unida ao seu marido. Então, quando ela reconhece que o marido é o cabeça, então ela vai tomar uma decisão importante, então ela vai conversar com o seu marido, ela não vai simplesmente tomar a sua decisão só, porque há um cabeça, há alguém ali também para compartilhar a decisão que vai ser feita. Seria, irmãos, orar pelo seu esposo mesmo quando ele falha, ser submissa, porque não é porque o marido é o cabeça que ele vai ser certo todo o tempo, que ele vai acertar 100%, talvez uma hora ele erre, e você como submissa, você vai estar ao lado dele, você vai orar por ele, e talvez dar uma palavra, né, para ele, mas você vai estar ali como um apoio para o seu marido. Seria na prática ser parceira e não adversária. Ser submissa ao seu esposo é você ser parceira e não uma adversária. E tem mulheres que agem assim, como adversária do esposo. Em vez de serem dois se completando, estão lutando um contra o outro. Querendo ver quem é melhor, quem faz melhor. Mas o casal, eles não são dois adversários, mas eles são um só corpo, que trabalha unido, em comunhão. Então a esposa que reconhece a liderança do seu esposo, ela não vai querer estar tomando o exemplo, o marido toma a decisão por um lado, ela toma pelo outro, e vamos ver quem vai acertar. Não são inimigos, são duas pessoas que devem trabalhar juntos, em unidade. Então, ser submissa é caminhar junto e não competir, é apoiar e não dominar. Então, a mulher, ela não deve dominar o seu esposo, ela deve estar do lado dele,
caminhando com Ele. Mas lembrem, meus irmãos, que tudo isso é como convém no Senhor. O exemplo, se o marido te pedir para as irmãs que você deve fazer algo errado, algo pecaminoso, é o único momento que você está autorizado a dizer para ele não. Se ele diz para você mentir, o exemplo, se ele diz para você pegar algo que não é seu, você diz não. Um exemplo prático, os irmãos lembram de Ananias e Safira? Ananias, ele vendeu uma propriedade e ele disse que ia dizer para Pedro que ele tinha vendido ou que ele tinha dado todo o valor de oferta. E a sua esposa se une com ele. Eu não sei se ela foi forçada ou se ela quis, mas ela se uniu a ele. E tanto Ananias como ela mentiram e foram mortos. Mas ela poderia dizer, não, ele vendeu por tanto e ele deu só a metade. Ela ficaria com vida. Então, essa submissão, ela é no Senhor. Se o outro te leva a pecar, você não é obrigado a fazer. É você se posicionar na sua casa, como nós estamos falando aqui, as esposas, se posicionar e dizer não. Mas, em nome de Jesus, não vai dizer que o pastor está dizendo para você sair desobedecendo o seu esposo, né? Ou andar em confusão com ele. É se o que ele pede para você, se é o que ele está falando, é contrário à palavra de Deus. Aí você não precisa estar submissa. Você não pode ser levada ao pecado pelo erro do seu esposo. Ele pode errar, mas você mantém a sua santidade. Você mantém a sua postura. Então, minha irmã, não deixe que o mundo te confunda. A submissão que Paulo ensina não é prisão. Hoje, o movimento feminista está dizendo submissão, mulher ser submissa a marido. Isso é uma prisão. Mas não é prisão, irmãos. Mas é proteção. Observe. Os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram em casa. Pergunta se as mulheres querem irem para a guerra. Quem vai? O marido, o homem, o cabeça. E as mulheres ficam em casa. Por quê? Proteção. Eles estão protegendo. Se aparece um ladrão na sua casa, quem vai sair? É o homem. Só se o homem for banana, né, irmão Pedro? Aí vai sair a mulher, né? Mas o certo é o homem sair, porque ele é o cabeça, ele é aquele que tem que dar proteção, ele é aquele que tem que dar segurança. Então, quando nós falamos de submissão, não é prisão, é proteção, não é apagamento. Veja, alguém está dizendo aí, a mulher ficar em casa, lavar louça, lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, cuidar de menino, e isso e aquilo, ela está sendo apagada. E o marido, o homem, está lá no trabalho, na empresa, se destacando, crescendo. Aí estão dizendo que isso, a mulher está sendo apagada. Mas não. É uma aliança. Se o marido está fora trabalhando, ele está trabalhando para a família. Ele está trabalhando para suprir a necessidade da casa, da esposa, dos filhos. Então não é um apagar de alguém, não, é uma aliança. Mas o problema é que hoje estão dizendo que, um exemplo, a mulher ganha para um lado, o marido ganha para o outro. Aí o que o marido ganha é dele, o que a mulher ganha é dela. Aí vamos competir. Quem ganha mais? Quem é que ganha um salário maior? Não são mais um.
individual são dois, mas são só uma carne. Então, o que os dois ganham, não é para um dizer isso aqui é meu e o outro dizer isso aqui é meu. Não, isso aqui é nosso. Aí a unidade, quando há dois, as coisas vão mais longe, as coisas crescem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender. Então, quando a esposa ela se posiciona no Senhor, ela se torna um canal de bênção para o seu lar. Ela vai ajudar o seu marido, ela vai estar lado a lado com o seu esposo. Amém? Os maridos gostaram, né? Só que Paulo não fica só nas mulheres, não, irmãos. Paulo agora vai falar aos maridos. Veja o versículo 19. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Veja que Paulo não manda o marido mandar na esposa. Paulo não está dizendo, homem, mande na sua esposa. Não, ele está dizendo, homem, marido, ame a sua esposa. Ele manda amar. Veja, a mulher ser submissa e o homem deve amar. Irmãos, convenhamos aqui pensar nessa noite. Se uma mulher submissa a um homem que a ama, ela faz isso com prazer, ela faz isso com alegria, porque ela sabe que o seu esposo a ama. E como Cristo deu a sua vida à igreja, ele pode dar a vida por ela. Então não vai ser peso, se torna peso quando esse homem não ama a esposa. Quando esse homem a irrita, a trata mal, aí sim vai ser um peso para ela ser submissa. Então, isso confronta diretamente o comportamento do marido machista e narcisista, que quer controlar, quer dominar, quer ser servido, mas não quer servir. Veja, o machista, ele acha que a mulher está debaixo dele. Já o narcisista só pensa em si mesmo. Então, o marido machista é aquele que acha que a mulher tem que estar debaixo dele. Aqui quem manda sou eu, cabeça aqui é quem manda sou eu, é do meu jeito e pronto. E você cale a boca. Se não quiser, leva a mão na boca, né? É o machista. E o narcisista é aquele que só quer ser servido. Você tem que me servir. Ele quer ser beneficiado. Ele não está nem aí se a esposa, o exemplo, não está bem emocional, psicologicamente, se tem roupa, se não tem, ele não está nem aí. Se ele tem a roupa dele, se ele tem a comida para ele comer. Ainda tem uns, vamos dizer aqui, né, irmãos? Que só come se a mulher botar. Talvez isso diga-se que é o cuidado da esposa. Se ela quer fazer isso, amém. Agora tem uns que é como se obrigar, a mulher tem que fazer, e se no dia que ela não colocar, ele grita, ele resmunga. Isso não é um papel de um marido que ama a esposa. É mais que trata ela como uma escrava, como uma serva que tem que fazer do jeito que ele quer. É por isso que eu disse, irmãos, nós vamos estudar a Bíblia. E no dia que ela tocar em qualquer assunto, não vai dizer assim, foi o pastor que hoje queria falar desse assunto, né? É a Bíblia, chegou o dia, então vamos falar, né? Então, o Evangelho, ele quebra esse orgulho.
Ele ensina o homem a se sacrificar, a se doar, a colocar a esposa em honra. Veja, o homem natural, carnal, se os irmãos perceberem, vamos fazer aqui um paralelo. Versículo 1 do capítulo 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Aí ele continua nos versículos posteriores, e aí ele diz que nós devemos tirar a roupa velha, mortificar o velho homem, e vestir do novo, viver o novo homem. Então o velho homem é machista, é narcisista, mas agora o novo homem em Cristo, ele é diferente. O orgulho dele se quebra, e ele agora aprende a se sacrificar pela esposa, a se doar pela esposa, a colocar a esposa em um lugar de honra, de respeito, de consideração dentro da sua casa. Porque o amor é o maior mandamento. O maior mandamento é o amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E é interessante que a sua esposa não é o próximo. Você sabia disso? A sua esposa não é o seu próximo. A sua esposa é você. Se você fala mal da sua esposa, você fala de você mesmo. Se você fere a sua esposa, você está ferindo a você mesmo. Porque agora são dois, mas é uma só carne. Então, se nós somos um, se fere um, fere o outro. Se toca num, toca no outro. Então, eu preciso amar a mim mesmo. E quando eu me amo, eu amo a minha esposa. Eu cuido dela, eu valorizo ela, eu respeito ela, porque eu a amo. Você ama a sua esposa, maridos? O marido que ama a sua esposa, ele não grita com ela. O marido que ama a sua esposa, ele não humilha ela, principalmente no meio das pessoas. Quem ama a sua esposa, não ignora a sua esposa, não ignora o que ela diz, não ignora o que ela fala. Porque ele olha para ela e diz assim: aqui quem manda sou eu, o que vale é o que eu digo. Então ele ignora os conselhos, a palavra que ela possa dar, o que ela está sentindo, o que ela pensa, porque ele ignora tudo isso. Mas a palavra do Senhor nos mostra que quem ama não grita. Porque sabia, parece que é passada a ideia que para você mostrar que você tem autoridade, é você engrossar a voz, é você gritar, é falar mais alto, para você dizer que você tem autoridade. E todas as vezes que nós alteramos a nossa voz, gritamos, nós estamos dizendo que nós não temos autoridade. Nós estamos querendo impor uma autoridade que nós não temos. Porque quem tem autoridade, respeito, ele não precisa gritar, ele apenas fala. A pessoa ouve, considera, respeita. Então o marido que ama, ele cuida. O marido que ama, ele protege. O marido que ama, ele valoriza. Aí Paulo diz assim, ainda no versículo 19: não vos irriteis com ela. Porque tem homem que é crente na rua, mas ele é bruto em casa. Tem homem que ele é sensível com as pessoas, com a dor das pessoas lá fora, com os amigos, às vezes até com outra mulher que não é a dele, mas ele viu sofrendo, aí ele é todo amoroso, jeitoso,
Mas às vezes com a mulher, quando ele chega em casa, aí ele é bruto. Trata a mulher de forma rude. Mas o evangelho, ele muda o nosso tom de voz. O evangelho, e meus amados irmãos, ele muda o nosso jeito de olhar. O evangelho, ele muda o nosso jeito de tratar. É por isso que nós estamos dizendo nessa noite que quando Jesus está na casa, na nossa casa, ele muda o ambiente, ele muda as pessoas. Então, o homem cheio do Espírito Santo, ele é manso, ele é paciente. O homem cheio do Espírito Santo, ele é gentil. Ele é manso com a esposa, ele é paciente, ele é gentil. E muitas das vezes são as características que faltam no homem. Ser manso com a esposa, ser gentil com a esposa, ser paciente. Se ela fizer a comida, botar um pouquinho mais de sal do normal, e tu vai botar 1 quilo de sal nessa comida. Se botar um pouquinho de açúcar a mais, vai fazer doce. Perceba, irmão, que uma casa que fica essas coisinhas, a esposa fica oprimida. Ela fica, meu Deus, eu não posso colocar um pouco. Se eu errar a medida do sal, já sei que há confusão. Se eu errar um pouquinho da medida do açúcar, se o café ficar mais forte ou mais fraco. Então o marido, ele deve ser paciente. Se você vê que a esposa sempre altera um pouquinho do sal, filha, deixa eu botar o sal. Toda vez me chama que eu boto o sal, que eu boto o açúcar. Mas você evita a confusão. Você evita ser rude com a outra pessoa. Amém? Então, o homem cheio do Espírito, ele é diferente. E não tem nada mais que fere uma mulher do que as palavras rudes de um homem. A versão King James, ela é bem mais clara nesse versículo. Ele diz assim: maridos, cada um de vós ame sua esposa e não trate ela com grosseria. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente. Trata a esposa não com grosseria. Então amar é mais do que dizer eu te amo, é mostrar com atitudes, é você demonstrar. E é isso que Paulo está dizendo: maridos, amai as vossas esposas. E não é só a palavra, eu te amo. Talvez você já disse para sua esposa, né? Mas talvez as atitudes não estejam demonstrando isso. Então, na prática, amar a sua esposa é você ouvir ela com atenção. Na prática, é você não interromper ela quando fala. Não, espera, tá bom, cala a boca. Como se a outra pessoa não tivesse vez, não fosse importante. Você sabe o sinalzinho vermelho? Tem hora que é o marido para a esposa, mas às vezes é a esposa para o marido. Ou o sinalzinho amarelo. Atenção, cuidado. Aí às vezes o homem não quer ouvir a esposa. Quando diz que ele é cabeça, não é que ele não pode ouvir a mulher. Às vezes ela está ali, atenção, está vendo um buraco ali, está vendo, né, aquilo, está vendo aquela situação. Se você entrar por aí, não vai dar certo. Mas às vezes o homem, ele
não quer, ele não ouve, não dá atenção. Mas quando ele ama, ele ouve ela com atenção, ele deixa ela falar. É ser gentil nas palavras, mesmo quando discordam. Meus irmãos, porque você discorda, eu acredito que nenhum casal aqui nunca tenha discordado em algo. Eu desconfio se tiver algum, né? Não é brigar, não estou falando de brigar aqui, falar de discordar. Um exemplo, um diz, eu quero pintar as paredes de branco, aí outro diz, não, eu queria de azul. E agora? Discordaram, e aí? Aí às vezes o marido vai dizer assim, quem manda aqui sou eu, então vai ser tudo de azul e pronto. Por que não chega num acordo? Não, vamos fazer o seguinte, nós pinta um lado de azul, pinta o outro de branco, pronto, satisfez os dois. Ou então faz assim, vamos fazer o seguinte, dessa vez nós pinta de azul, aí da outra nós pinta de branco, pronto. Você não precisa ser rude porque discordou um do outro. Mas às vezes quando há discordância, aí um começa a falar mais alto, aí começa a acusar o outro, a apontar o dedo, a falar coisas. E aí só vai indo de mal a pior. Então quando o homem ama a sua esposa, ele é o primeiro a pedir perdão quando erra. Errou, chegue. Peça perdão, fale, eu errei, me desculpe, me ajude a mudar, não agir mais assim. É amor, isso é amor. É você dizer que ama e você praticar isso na prática. E eu ainda digo mais uma coisa, se você ama, né? Às vezes você vê a sua esposa, você está em casa e você vê a sua esposa atarefada, você às vezes poderia pegar, enxugar uma louça. Ah, pastor, que é isso? Eu já cuido de tudo lá fora, e aí eu ainda vou. Mas às vezes ela está cansada. Não, pastor, mas o trabalho da mulher não cansa, não. Passe um dia cuidando das coisas de casa. Aí quando for no final do dia, você diga se ela não cansa. Né, irmã Francisca? Então, às vezes a esposa não tem disso. Para ela tanto faz, mas às vezes ela queria. Às vezes isso ia de sufocar ela daquilo que ela está. Às vezes você não está fazendo nada e você pode ajudar ela. Isso não vai te diminuir como homem, como marido. Pelo contrário, você vai alegar ela e quando o casal está alegre, a bênção do Senhor é derramada sobre o casal. Então, o amor que Paulo fala aqui é o mesmo amor de Cristo pela igreja, irmãos. Sacrificial, constante, cheio de graça. Amém? Amém? Só que Paulo não fica só com a esposa, com o marido, ele vai para os filhos. Vamos ler o versículo de número 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A autoridade dos pais, ela foi dada por Jesus. Então, quando o filho, agora eu vou pedir que os filhos, principalmente os jovens e as crianças, olhem para cá, estejam bem atentos. Quando vocês desobedecem o pai e a mãe de vocês estão desobedecendo o próprio Deus. Porque Deus deu a eles autoridade sobre vocês. E quando vocês desobedecem, vocês estão em desobediência a Deus. A própria Bíblia diz, se nós não obedecemos quem nós vemos, como é que nós vamos obedecer a Deus que não vemos? Então, filhos que não aprendem a obedecer aos pais, não obedecerão nenhuma autoridade.
Talvez vocês já disseram, espero que não, mas muitos dizem assim, quando é corrigida, às vezes pela professora lá na escola, por alguém mais velho, às vezes pela professora da escola bíblica, pelo líder, diz assim: você não é meu pai, você não é minha mãe. Às vezes você pensa que está dizendo, eu obedeço meu pai e minha mãe, mas quando você já está dizendo, você não é meu pai, você não é minha mãe, você está dizendo logo, eu não obedeço meu pai e minha mãe. Porque eu tenho certeza que o pai e a mãe diz, obedeça ao professor da escola, obedeça à pessoa mais velha que está lhe orientando, que está lhe ensinando. Então, quando você diz isso, por isso que quando você não obedece aos pais, você não vai obedecer ninguém lá fora. E o filho, quando ele não aprende a obedecer em casa, quando adulto, e muitas vezes nem quando adulto, ainda mesmo como criança, ele vai afrontar a professora, ele vai afrontar os patrões, ele vai afrontar as autoridades e até mesmo Deus, porque ele não aprendeu a obedecer, ele não aprendeu o princípio da obediência. Então é necessário ter muito cuidado quanto a isso, crianças, jovens e os filhos que aqui estão. Então, a obediência dos filhos não é só para agradar os pais, mas é para agradar a Deus. Então, quando vocês obedecem ao pai de vocês, vocês estão agradando a Deus. Quando vocês tomam a decisão, eu vou obedecer o que meu pai, que a minha mãe falou, eu estou honrando a Deus, eu estou agradando a Deus. Então, toda vez que vocês desobedecem aos pais, vocês estão desagradando a Deus. Porque o Evangelho, ele nos ensina a respeitar a autoridade, a ouvir conselho, a andar em sabedoria. Então, o filho obediente, ele é bênção. O filho que obedece, ele é uma bênção. Mas e o filho desobediente? É dor, é vergonha. Os pais dizem, meu Deus, tanto que eu ensinei, mas o filho é rebelde, é desobediente. Então ele vai causar dor, sofrimento, tristeza, vai fazer os pais derramar lágrima. Então não seja um causador de dor para os seus pais, mas seja aquele que vai alegrar o coração do pai de vocês, e assim vocês vão agradar a Deus. Mas há uma notícia boa: se vocês são desobedientes, o Evangelho ele muda. O Evangelho ele pode tirar a rebeldia e colocar a honra dentro dos nossos corações. Bendito seja Deus. Então, na prática, o que seria para vocês honrarem, obedecerem os pais de vocês? Não responder com grosseria. Às vezes o pai está falando com vocês e vocês respondem com grosserias. Vocês falam coisas que machucam o coração dos pais de vocês. Falam coisas como alguém que talvez nem conhece. Às vezes trata o pai e a mãe como aquele, principalmente a mãe que carregou vocês 9 meses na barriga, sofreu por vocês, e aí quando ela diz, menino faz isso, não faz assim, aí vocês resmungam, vocês falam mal, falam grosserias. Então isso não é para um crente que nasceu de novo, que conhece a palavra, que está cheio da palavra de Deus. O que é o filho obedecer os pais, honrar os pais, é ajudar em casa sem reclamar. Ah, meu pai e minha mãe é só mandando eu fazer isso, aquilo, parece que querem fazer de eu empregado.
Mas vocês não sabiam que o pai, quando diz, menino, faz assim, faz aquilo, eles estão ensinando vocês responsabilidade. Que a vida não é só de brincadeira, tem a hora de brincar, tem a hora de fazer algo. Eles estão ensinando vocês que lá na frente talvez vocês vão precisar. Eu lembro que minha avó, ela dizia assim, meu filho, aprenda a fazer de tudo, porque você não sabe o que você vai precisar lá na frente. Talvez você precise de algo, ou isso ou aquilo, então aprenda. Se você não precisar, você não vai usar, mas talvez você vai precisar. Aí ela colocava, lavar louça, varrer casa, aguar planta, varrer quintal e tanta coisa. Aí hoje, quando o pai diz, menino, faz isso, já sai zangado. Se pudesse, batia até no pai e na mãe. Então, o que significa honrar os pais, obedecer os pais, é valorizar os conselhos. Mesmo aquele que você diz, isso é careta, mãe, isso é careta, pai. Talvez para você, mas eles aprenderam. Então eles estão ensinando aquilo que eles aprenderam, como é que vocês devem andar. Então o filho obediente, ele vai obedecer ao pai, vai obedecer à mãe. Se isso vocês quiserem, a bênção de Deus. Isso se vocês não querem terem dor, sofrimento lá na frente. Tem muitos hoje que estão chorando, porque não deram ouvido ao papai e à mamãe. Hoje é chato, é enjoado, mas talvez amanhã vocês vão se livrar de tanta dor de cabeça, porque vocês ouviram o pai de vocês hoje, choraram hoje, mas amanhã vocês vão sorrir. Por isso que a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Bendito seja Deus. Então, a cultura hoje, ela incentiva a rebeldia. Os irmãos, observar, você assiste aí esses vídeos, principalmente criança e adolescente. Gosta desses vídeos, dessas adolescentes aí no YouTube, que incentiva a rebeldia contra os pais. Às vezes, os amigos lá na escola são rebeldes contra os pais e incentivam. Mas vocês precisam ter como princípio na vida de vocês a obediência ao pai, à mãe, primeiro a Deus, aí ao pai, à mãe, as autoridades que Deus constitui sobre vocês, honre elas e vocês vão ser abençoados. Louvado seja Deus. Mas só que não para por aí, irmãos. Versículo 21. Paulo agora se dirige aos pais. Ele já se dirigiu à esposa, ao esposo, aos filhos e agora aos pais. Veja o versículo 21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O pai tem que ensinar, o pai tem que corrigir, mas não pode irritar os filhos. Veja, tem pai que só sabe cobrar, tem pai que só sabe criticar, comparar, e o filho ele vai ficando triste, desanimado, sem identidade. Perceba que às vezes você diz assim, você critica o menino porque tirou nota baixa, um exemplo, às vezes porque não tirou uma nota que você esperava, você critica ele, aí você diz, olha, fulano de tal só tira nota boa e tu? Às vezes ainda diz assim, imprestável. Eu passo o dia todo na roça, e tu na escola, nem para tirar uma nota boa tu presta. Ele não tirou uma nota boa, verdade. Mas se você diz, tu é um imprestável, nem para isso tu presta, vai inculcando na mente dele, eu sou imprestável. Então os pais precisam ter cuidado com o que falam
como corrigem, o que você fala. Isso é esse negócio de causar, às vezes, alguma coisa na mente do menino, isso aí é homem, mas se for mulher. Mas mesmo assim, hoje, o problema hoje é ansiedade. Pessoas ansiosas. E muitas das vezes por causa da pressão que os pais dão aos filhos. Tem que corrigir, tem que ensinar, mas com amor, com moderação. Então o pai que é cheio do Espírito Santo, ele corrige com amor, ele ensina com paciência, ele disciplina com sabedoria. Não é só bater, é conversar. Às vezes você mete a pé no menino, não diz uma palavra, e ele diz: eu estou apanhando por quê? Às vezes tem uma conversa que dói mais do que 10 lapadas de cinturão. E às vezes, se for os dois, junte os dois, se for o caso, né? Hoje diz que não pode nem bater, mas a Bíblia diz que pode. E nós andamos pela Bíblia. A Bíblia diz: não tira a vara do teu filho. Tem hora que precisa. Mas precisa dos dois. E com moderação, porque às vezes tem pai que vai bater o filho, né? E bate até deixar a marca lá. Jesus tem a misericórdia daqueles que são mais fortes, né? Que às vezes não tem um autocontrole. Então nós precisamos ter cuidado, falar, ensinar. Eu lembro-me que, acho que a última surra que eu levei, acho que eu tinha uns 12 anos, e aí a minha avó foi me bater, ela já com uma idade um pouco avançada, e aí eu comecei a puxar ela. Ela disse: a partir de hoje eu não bato mais ele, que ele quase ia me derrubando, né? Então, às vezes, a gente bate o menino até... E às vezes tem hora que não é uma surra, é uma conversa. Porque às vezes a pisa simplesmente vai só irritar ele. Então, vamos lá, irmãos. O que seria não irritar os filhos? Ser coerente com aquilo que você ensina. Às vezes o pai ensina uma coisa e ele faz outra. Às vezes o pai diz: não mente, mas ele vê o pai mentindo. É não comparar os seus filhos com os filhos dos outros, ou até mesmo com outro filho seu. Esse menino, fulano de tal é melhor do que tu. Você pode dizer: fulano de tal tira nota boa, e eu acredito que você tem capacidade. Eu acredito que você pode também ser. Você não está desmerecendo ele, você apenas está mostrando o outro como referencial. Mas quando você diz: fulano de tal só tira nota boa, e tu só tira nota ruim, parece que é um burro. Irmão, tem palavra que... Eu lembro que minha avó, já partiu, né? Ela dizia assim, uma vez ela disse para mim assim: vagabundo. Irmãos, essa palavra ficou na minha mente, porque eu fui criado pelos meus avós, e eu não fui, fui criado com regras. E aí ela colocava para mim fazer tudo em casa, e eu fazia. Aí quando eu terminava de fazer, isso já depois que eu era crente, aí eu saía, eu ia, às vezes lá, do lado da igreja tinha uma borracharia de irmãos que era crente, aí eu ficava lá com os irmãos, aí depois eu voltava para casa, e quando chegava ela disse: vagabundo, tu estava onde? Irmãos, aquilo, sabe, doía lá na alma. Eu disse: eu podia ser um vagabundo. Então tem palavras que às vezes isso, se você não tiver cuidado, ela entra lá. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Corrija, fale,
não seja aquele pai permissivo demais, mas também nem aquele que, sabe, que é protetor demais, que fecha demais. Tem o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. E para nós concluirmos, do versículo 22, Paulo diz assim, ó, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo. Quem fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tereis um Senhor nos céus. Veja que Paulo, ele conclui falando sobre os servos e senhores, mas hoje não tem mais isso. Hoje é o que? Empregado e patrão. É o empregador e o empregado. Mas Paulo diz assim, ó, tudo quanto vocês fizerem, façam de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, o crente, ele não trabalha somente pelo salário, ele trabalha para glorificar a Deus. E o patrão tem que tratar o empregado com justiça, com respeito, com dignidade. Por quê? Porque no céu não tem patrão e não tem empregado, tem servos de Cristo. Então o patrão não é maior do que o servo, o patrão não é maior do que o empregado, ele não é melhor, ele é o patrão, mas ele tem que tratar o empregado com equidade, com justiça, porque no céu todos são servos. Aí nós vemos que às vezes tem patrão que trata o empregado como uma coisinha lá. Se você tem alguém que trabalha para você, trate ele com dignidade. Dê a comida para ele, se for o caso. Dê o salário adequado para ele. Não trate ele, não menospreze, não humilhe ele. E o que trabalha? Tem que fazer como se fosse para Deus. Chegue na hora certa. Ah, mas ninguém está vendo. Mas você não sabe que você tem um horário? Independente de alguém estar vendo, você está fazendo para Deus. Então você dá o seu melhor, você não vai chegar atrasado. Você vai chegar no horário certo. Você não... ele olha para um lado, olha para o outro. O patrão não está aqui. Eu vou me deitar aqui, vou enrolar a hora até da hora de ir embora. Isso não é coisa de crente. O crente, ele trabalha pelo que ele está ganhando, ele não enrola, porque ele não está fazendo para o patrão, ele está fazendo para Deus, e Deus está vendo. Veja, irmãos, que o evangelho, ele muda a concepção. O mundo está dizendo, não. Às vezes você vê uns vídeos por aí, o caba já anda com um colchão aqui nas costas, na hora que ele vê, dá uma enxadada e ele deita, levanta. Meus amados irmãos, o evangelho que Paulo prega, aqui é um evangelho que transforma o lar. Não é só para o culto, mas é para o nosso dia a dia. Hoje Deus está chamando as famílias para serem restauradas, esposas para confiarem na liderança do seu esposo, maridos para amarem as suas esposas, filhos para obedecerem os seus pais,
pais para educarem com graça os seus filhos, trabalhadores para servirem com excelência, patrões para liderarem com justiça. Se Cristo está no coração, Ele precisa estar na casa. Que o seu lar nessa noite seja um reflexo do céu, que a sua família seja um altar de adoração e que a sua rotina, o seu dia a dia, seja cheio da presença de Deus. Irmãs, lavando a louça, você pode sentir a presença de Deus. Irmãos, você lá na roça, às vezes no sol quente, mas você pode cantar e sentir a presença de Deus lá, glorificando o nome de Jesus. Jesus não está só aqui, mas Jesus está no seu dia a dia. Deixa Ele transformar tudo na tua vida e você vai ver como a vida vai ser diferente. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor. Quantos são um pedido de oração? Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, quero apresentar cada um dos teus filhos, cada família aqui, cada esposo, cada esposa, cada pai, ó Deus, cada mãe, cada filho, Senhor, cada empregado, cada patrão, cada um nessa noite, ó Pai, que possamos reconhecer o nosso papel pela qual a Tua palavra nos diz. Ó Deus, que nós possamos aprender com o Senhor e deixar que a Tua palavra mude as nossas convicções, mude o nosso entendimento para entender conforme a Tua palavra, Senhor. Abençoa nessa noite cada um dos Teus filhos, abençoa o lar dos Teus filhos, que a casa dos Teus servos seja um lugar de bênção, um lugar de comunhão, Senhor, em o nome de Jesus, que o Senhor seja entronizado no coração de cada esposo, de cada esposa, de cada filho, Senhor, que não haja rebeldia, mas haja obediência, haja sinceridade, haja respeito para com os pais. Querido Deus, nessa noite, estende as tuas mãos sobre os teus filhos e ajuda cada um, conduz na tua presença, Senhor, que cada dia nós sejamos melhores mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.